Olá, tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Muito instigante, decolonialismo é um tema muito complexo e latente. Fala um pouquinho pra gente sobre decolonialismo. Pois é, então, eu escrevi, o TCC foi em 2018, então hoje em dia, quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu já mudaria várias coisas, mas eu acho que o cerne da crítica, né, ele se mantém, continua, enfim, fazendo todo sentido para mim, que era falar sobre como, especificamente, a área de relações internacionais é muito eurocêntrica, né, ela é muito eurocêntrica, tem muitas falhas nesse sentido, óbvio que, né, com o desenvolvimento da disciplina, ela vai ficando cada vez mais crítica, vão surgindo pensadores de outras partes do mundo, mas que ela nasceu num contexto, né, muito atrelado às necessidades dos Estados Unidos, às necessidades da Europa, e por isso, né, se você está criando uma disciplina, um contexto, para atender necessidades específicas, numa conjuntura específica e de países ou regiões, né, sempre do norte global, é óbvio que isso vai se traduzir no desenvolvimento daquela disciplina, né, é óbvio que vai ter um certo viés naquilo. E a RI é um exemplo excelente, porque é justamente uma disciplina que se propõe a estudar o mundo, né, a RI tem essa coisa bem megalomaníaca de, tipo assim, pegar um pouquinho de cada área, estudar de tudo um pouco, junto ali, sei lá, economia, ciência política, sociologia, para conseguir compreender a realidade do planeta inteiro. Só que a minha crítica, né, no TCC, e eu já vou entrar na questão da decolonialidade, é justamente que, partindo das noções que foram colocadas para a gente pela Europa, né, nesse eurocentrismo das ciências sociais, né, que a RI é uma área das ciências sociais, ela acaba falhando miseravelmente nesse propósito de ler a realidade global, porque ela pega modelos que são modelos da Europa moderna, né, e depois, enfim, dos Estados Unidos, que vira a nova hegemonia, e quer aplicar essa forma de ler o mundo a todo o planeta, como se fossem modelos, assim, que viajassem para outras realidades. E isso é uma falha de todas as ciências sociais, né, de todas as ciências, assim, como um todo. Depois eu também quero fazer um comentário sobre isso, porque a gente está numa época de, enfim, muita crítica à ciência, muito negacionismo, e a crítica que eu estou fazendo aqui não é essa, então é para a gente não cair nesse espaço, mas, né, fazendo uma crítica responsável às ciências sociais e às ciências, enfim, humanas como um todo, existe essa tendência da gente pegar modelos, teorias e conceitos que nasceram lá na Europa, né, e exportar eles para o resto do mundo, e achar que aquilo vai dar conta de explicar a realidade do resto do mundo. E as relações internacionais são assim, o melhor exemplo que eu poderia pensar em relação a isso, né? Porque a gente está com essa pretensão de entender outras realidades. Então, quando a gente tenta, não sei, estudar o Oriente Médio, ou estudar diferentes países da África ou da Ásia, desde lentes que foram construídas no contexto super europeu, a gente falha em ler aquela realidade, né? A gente só consegue projetar nosso próprio eurocentrismo em cima dessas realidades, né? Então, enfim, foi mais ou menos isso que eu tentei explorar um pouquinho na minha pesquisa. E como eu falei, eu acho que isso não é uma questão só das RI, né? Se a gente for olhar, eu falo um pouquinho disso lá no começo, o surgimento das ciências sociais como um todo, ele passa muito por isso, por essa questão da gente pegar conceitos e exportar para o resto do mundo, né? Porque as ciências sociais, todas as disciplinas, né, que a gente estuda na universidade hoje, elas surgem num contexto, primeiro começa lá no Renascimento, e depois o Iluminismo tem a revitalização das universidades, as universidades se tornam, né, o lugar por excelência de produção do conhecimento, então já começa por aí, né, que tudo que está fora da universidade não tem espaço, né, você não dialoga com o que está fora da universidade como se fosse algo sério, né. A gente pode trazer isso até para hoje em dia aqui, enfim, para outros saberes, outras cosmologias. É uma coisa que está muito em voga hoje, a gente discutir a questão dos saberes indígenas. Eu estou vendo muitas universidades dando título de doutor honoris causa a várias, enfim, figuras de lideranças indígenas muito importantes, o que é super relevante, mas a gente vê mais uma vez como isso reforça a ideia, né, de que a universidade é o lugar que produz conhecimento e é ele que valida o que é conhecimento válido. O que está fora disso sempre vai ser descredibilizado como algo inferior, como algo folclórico, como algo primitivo, que não tem, enfim, essa mesma capacidade, né, de teorizar sobre a realidade, falar sobre a realidade. Então, quando surgem as universidades, né, e elas se estabelecem como esse local de produção do conhecimento por excelência, está muito atrelado às necessidades do Estado-nação também, né, que, enfim, é mais uma vez aquela coisa da
construção eurocêntrica do conhecimento, porque quando surgem os Estados-nação, se a gente parar para pensar, lá no século XVII, era uma organização social muito específica da Europa, né? Tipo assim, a Europa é nada perto do resto do mundo, né? Perto dos outros continentes. É tipo assim, uma galera muito pequenininha. E essa forma de organização social que acaba tendo preponderância sobre todas as outras, né? Na narrativa que a Europa constrói sobre o conhecimento. E aí as universidades, elas surgem meio que para não só justificar o Estado-nação como essa instituição ideal de organização social, mas também para produzir conhecimento sobre coisas que seriam úteis para o Estado-nação. Então, tipo assim, as diversas disciplinas que surgem, elas têm o Estado-nação como uma unidade meio que de análise. Então, tipo assim, a economia dentro do Estado-nação, a sociedade da sociologia dentro do Estado-nação, a própria nação da história dentro do Estado-nação. Então, assim, tudo fica circunscrito dentro daquela específica forma de organização social. Sendo que era a minoria da humanidade que se organizava dessa forma, nessa época, né? Então, é muito engraçado a gente parar para pensar como não só dentro das universidades, mas em toda a nossa vida escolar, a gente estuda, né? Todo o nosso conhecimento está voltado para entender uma forma de organização social específica e que as disciplinas que a gente estuda, que se desenvolveram e tal, até hoje, que são mais críticas, têm uma raiz extremamente eurocêntrica, né? Tipo, elas nascem nesse contexto, elas surgem para servir ao Estado-nação especificamente. Então, assim, não quer dizer de forma alguma que a gente tem que abandonar as ciências sociais ou que elas estão completamente erradas ou são completamente, enfim, inúteis. Obviamente não, de forma alguma. Acho que é importante marcar isso porque a gente está vivendo tempos bizarros, né? Mas é importante a gente trazer isso à tona, a gente mostrar como, olha, isso aqui é específico, isso aqui não é universal. Isso aqui não é uma forma que serve para se pensar toda a realidade através de todo, enfim, dos diferentes séculos, sabe? Essa historinha linear que é contada pra gente, né, é uma história extremamente europeia e eurocêntrica, que a gente, né, é vendida pra gente como uma história mundial, a história universal, e que a gente compra. E a gente compra não só essa história, como as formas de produzir conhecimento que vem. Mas enfim, gente, tô falando um monte aqui. Se vocês quiserem comentar... A ideia é essa. Pois... Aí, enfim, foi mais ou menos por aí que eu comecei a ficar inspirada para falar sobre RI, né? Que eu ficava, gente, a gente só fala de Estado. Obviamente tem outros atores que a gente estuda também, mas o foco é esse. E, enfim, isso surge totalmente para cumprir uma necessidade conjuntural, né? Quando surgem as RI ali no final da Primeira Guerra, também tem muito debate acerca disso, né? Quando que foi realmente que surgiu a disciplina, onde... Mas mais ou menos ali no final da Primeira Guerra era aquela necessidade de, tipo, meu Deus, olha que barbárie, né? Que eles chamam. Barbárie que foi a Primeira Guerra, o tanto de, enfim, de violência, de morte. A gente precisa começar a estudar os países para entender como que a gente pode evitar isso de acontecer, né? Só que daí eles pegam toda a teoria, enfim, eurocêntrica, sem fazer uma crítica disso, e começam a teorizar sobre os países, sobre o mundo, sobre a realidade, né, do globo, desde uma perspectiva extremamente específica, né? Que é o que acontece com as outras ciências sociais também. Não que não existam teorias críticas, teorias que avancem, né, e que entendam essa necessidade de se olhar para a realidade a partir de outras perspectivas, mas, no geral, o nosso conhecimento, ele é extremamente eurocêntrico, né? O nosso conhecimento científico, ele é, infelizmente, muito eurocêntrico. Ele vem de uma raiz extremamente eurocêntrica, sabe? E isso é muito claro, né? Se a gente olhar o currículo escolar mesmo, que a gente estuda na escola, a própria disciplina de história na escola, né? É uma história para boi dormir, assim, como é contado pra gente, né? E como isso é contado pro mundo todo, né? Essa historinha linear, que tá sempre... A Europa é o centro, né? Se a gente parar pra pensar, o que não faz o menor sentido, por exemplo, pro Brasil. A gente estuda muito mais, né? Como que foi todo o desenvolvimento da Europa moderna, que também é um mito, mas eu posso falar um pouquinho disso depois, como se fosse a nossa própria história, né? Porque, os portugueses colonizaram a gente, então a gente precisa entender a história da Europa, mas você vai ver, a história toda é contada como a Europa tá no centro ali, né? Como se fosse um filminho, e a Europa é o personagem principal e a gente está estudando desde aquela perspectiva, sabe? E nas universidades isso também se reproduz de outra forma. Se você for ver os currículos e os autores que a gente estuda, assim, em universidades do mundo inteiro, tanto no norte global como no sul global, são os mesmos autores na maior parte do tempo.
Alguns professores fazem questão de incluir outras perspectivas e eu tenho visto isso acontecer mais e mais, né? Ainda bem. Mas, assim, em qualquer faculdade de ciência política que você for, em qualquer lugar do mundo, você vai estudar Rousseau, Kant, Hobbes, Hegel. Você vai estudar os mesmos caras, sabe? Que, enfim, Mignolo, que é um dos grandes pensadores decoloniais, ele fala que são as 6 línguas imperiais, né? Então, assim, são os autores dessas 6 línguas imperiais, português, espanhol, alemão, inglês, francês, italiano, que vão produzir o conhecimento que a gente usa no mundo inteiro, basicamente, né? Eles que são os pais da filosofia, os pais da ciência política, os pais disso e daquilo. E o resto do mundo, sabe? O resto do mundo estava produzindo conhecimento pra caralho. Muitos saberes e muitas outras formas de olhar para a realidade que nunca foram incluídas no debate. Ou que, quando elas são incluídas, é desde essa visão europeia olhando para elas, sabe? E teorizando sobre elas, desde a sua própria perspectiva, né? Então, assim, ou elas não fazem parte do debate, ou elas são descredibilizadas como algo inferior, não científico, ou, enfim, também tem essa questão, né, que nem tudo é saber científico e tudo bem. O saber científico tem seu lugar e os outros saberes têm também seu lugar. Eles não estão em competição, sabe? Saberes não científicos não estão tentando ser saber científico, não estão tentando destruir o que é a ciência, sabe? Eu gostei muito da correlação que você fez da colonialidade do saber com a do poder, né? Se não houvesse essa relação de colônia e de potência e de país periférico, né? Primeiro, segundo, terceiro mundo, a gente não daria essa importância, né, a esse conhecimento científico, a esse saber proposto pelos europeus, e isso muito menos seria dominado na academia, né? Então, como que eles se colocaram nessa posição graças às nossas custas, né? Cara, sim, isso eu acho que é muito essencial também, vai muito de mão dada com o que eu estava falando, porque tudo isso, né, todo esse conhecimento que a gente conhece hoje, né, veio, enfim, do Renascimento, do Iluminismo e tal, mas na verdade a raiz disso é ainda mais profunda, que começa com justamente o colonialismo, né? Vem a expansão marítima europeia, chega essa galera toda aqui, mata todo mundo, isso a gente sabe, né, isso a gente estuda até que bastante. O que a gente não fala tanto é de como esse genocídio que foi praticado, começando aqui nas Américas, desde 1492, foi acompanhado de um epistemicídio, né? Então, tipo assim, epistemicídio, porque tem as epístemes, né, os saberes, e aí a gente mata as pessoas e mata essas outras formas de se existir no mundo, que eram tão válidas quanto a forma europeia de se existir no mundo. A grande diferença é que a forma europeia de se existir no mundo não admite nada que tá fora dela, né? Então, tipo assim, ela se coloca como referência do que é o ideal, do que é o correto, do que é o universal, e o que foge a ela tem que ser exterminado. E se não for exterminado, tem que ser subjugado, né? Então, tipo assim, é daí que vem aquelas dualidades, né? Entre, enfim, o civilizado e o primitivo, né? Entre o avançado e o bárbaro. E mais 1 milhão de outras dualidades que se constroem, né? A partir dessa perspectiva europeia. Então, a colonialidade, tanto do poder quanto do saber, começam aí. E para deixar claro também, né, para quem não está tão familiarizado com o debate decolonial, colonialidade nada mais é do que o legado colonial que fica do colonialismo, né? A gente conhece o colonialismo histórico, que é o que a gente estuda desde pequenos na escola, né? E a colonização formal, com as estruturas formais de dominação que eram super aparentes, né? Você tinha uma metrópole, você tinha uma colônia. Só que a gente também é contado essa outra história, esse outro mito da descolonização. E com as independências, né, veio a descolonização, pronto, acabou as relações coloniais de poder. Não acabaram, elas continuam e continuam ocultas, né, o que é pior ainda, porque na época do colonialismo isso era evidente. Não havia discussão se existia colonialismo ou não. Hoje em dia existe a colonialidade, que são, enfim, esses resquícios que são ultra profundos e que estruturam a nossa sociedade. E pouquíssimas coisas foram superadas com as independências, né? Independência foi algo formal ali para falar, pô, você não é mais uma colônia, tá aí, livre, autônomo, né? Sendo que todas as outras estruturas se mantiveram. Então, essa é a colonialidade do poder, né? A manutenção dessas estruturas de poder. E tem a colonialidade do saber, que anda de mão dada com a colonialidade do poder, né? Porque uma retroalimenta a outra. Então, a do poder a gente pode falar em termos mais materiais, econômicos, e a do saber a gente pode falar em termos de conhecimento mesmo, né? Então, tipo assim,
as duas coisas se sustentam, você não tem uma coisa sem a outra. Porque uma das coisas que fez com que a Europa conseguisse se manter nesse lugar de dominação, né, além, enfim, de toda a riqueza que foi produzida com a nossa exploração e expoliação, é justamente a narrativa de mundo que eles conseguiram colocar como a narrativa universal. Então, eles mataram todo mundo, roubaram tudo e apagaram as outras formas de se existir. E aí, o que eles fizeram? Falaram, opa, a forma correta de se existir é essa aqui, não tem outra. Né? Essa aqui é a forma natural de se existir, é a forma desejável de se existir. As nossas instituições, nossa forma de olhar a realidade é a forma natural, né? Isso é uma coisa que é muito importante, porque eles fazem... Enfim, usam de diversas estratégias para fazer com que essa narrativa pegue, e uma delas é dizer que isso é natural, que essas instituições, que são extremamente provincianas e locais, que foram exportadas para o mundo com a colonização, são naturais. Nada disso é natural, sabe? A democracia liberal, isso não é uma crítica à democracia liberal, isso aí seria toda uma outra coisa, mas a democracia liberal, o Estado-nação, sei lá, o direito à propriedade privada, enfim, várias coisas que são basilares da Europa moderna e da forma moderna de se existir no mundo, são colocadas pra gente como dados, né? Como se fosse assim, sempre foi assim, isso é como se existe no mundo, só que isso é extremamente particular. Então, o grande êxito da Europa foi, com a colonização, não só conseguir as capacidades materiais, né, para se alçar essa posição hegemônica, mas colocar a sua narrativa e sua visão de mundo como sendo a única possível. Né? Então, terminando tudo que está fora, deslegitimando tudo que está fora. Então, a colonialidade do saber, ela é extremamente importante para manter a dominação que está aí até hoje, né? Tanto da Europa como dos Estados Unidos, enfim, do norte global como um todo. Porque se a gente não disputa narrativa, se a gente não disputa visão de mundo, o que sobra para a gente, sabe? A gente vai estar sempre nesse lugar de subalternização que é colocado para a gente. Isso nunca vai mudar, porque as estruturas e a forma de sociedade que está colocada aí, ela é inerentemente desigual, ela sempre vai pressupor, né, um em cima e o outro embaixo, a gente vai estar sempre aqui nesse lugar. Então, se a gente não disputar também visão de mundo, se a gente não buscar essa decolonialidade também na área do saber, a gente não vai conseguir produzir outras formas de se existir no mundo, né? Ou então fazer com que as formas que já existem, que estão apagadas por essa colonialidade, sejam vistas como alternativas credíveis, como alternativas reais, né? Então, tipo assim, a colonialidade como um todo, né, com todas as suas ramificações do poder, do saber, do ser, da natureza, ela precisa ser combatida com a gente percebendo que, olha, a gente precisa não só combater, enfim, desde um ponto de vista prático, material, mas também combater em termos de disputa de narrativa, né? A gente precisa ou criar outras formas de se existir no mundo, ou falar, olha, essas formas que já estão aqui, que estão resistindo aí centenas de anos e que estão apagadas, elas são formas válidas de se existir no mundo. Elas não são primitivas, elas não são atrasadas. Elas são tão contemporâneas quanto vocês, sabe? Só que essa contemporaneidade da Europa, ela só assume a si própria, né? Como o que é válido, novamente. Como o que é civilizado, como o que é desenvolvido. A gente é subdesenvolvido, a gente é atrasado, a gente é primitivo, sabe? E isso, enfim, falando em termos mais específicos, por exemplo, as próprias diversas sociedades e povos indígenas que, novamente, estão aí resistindo há muitos séculos, que se estruturam, enfim, né, de formas muito plurais, mas que se estruturam de formas válidas, que funcionam, que estão aí funcionando há muito antes da Europa, que quer se constituir como que ela é hoje, e que são colocados pra gente como, olha, isso aí não tem condição, não tem como viver assim, sabe? Isso aí é primitivo, isso aí é atrasado, isso aí é errado. E aí, de novo, reforçando a ideia de que o desenvolvimento, o progresso, né, todo o discurso neoliberal também, o individualismo, isso é a forma correta de se existir no mundo, né? Isso é a forma válida. O que está fora disso, cara, tem que ser combatido, tem que ser apagado. Então, enfim, uma coisa não anda sem a outra. Você não tem uma colonialidade do poder, uma dominação prática e material, né, uma dominação concreta do mundo, sem uma narrativa de mundo que sustente isso, né? Porque se a gente um dia acordasse e falasse, pô, todo esse papo aí de neoliberalismo, todo esse papo aí, enfim, de desenvolvimento, que eu sei que vocês convidaram a Gabi, ela falou bastante disso, né, e tipo assim, algo que é muito pouco questionado, né, a gente vê o desenvolvimento como tipo assim, pô, a gente tem que correr atrás disso. Se a gente nunca parar para questionar por que isso está posto pra gente como, né, o caminho, a gente não vai conseguir produzir outras formas de sociedade, sabe, de se organizar. Porque a gente não consegue pensar para além do que foi colocado como esse natural, esse desejável, sabe? Então, novamente, a gente precisa
né, lutar no âmbito material, prático, mas a gente precisa lutar no campo das narrativas também e juntar as duas coisas. Eu estava ouvindo esses dias um outro pensador também muito conhecido, da galera que estuda decolonialidade, que é o Santiago Castro Gomes, e ele estava falando, na verdade ele estava citando o Mignolo novamente, que foi o que eu já citei. E o Mignolo tem várias coisas pra gente criticar sobre ele, mas uma coisa que ele fala que é interessante, mas que a gente, enfim, eu acho que a gente não precisa talvez concordar de todo, tem minhas diferenças, mas ele fala que não faz sentido você almejar posições de poder nas instituições, né? Tipo assim, sei lá, vencer eleições ou fazer isso e aquilo. Não adianta você buscar se inserir nas estruturas de poder assim, institucionais se você não está trazendo outras epistemologias, outras visões de mundo com você. Se você vai entrar nesse espaço para reproduzir o que já está dado, é algo inútil, não adianta de nada, sabe? Então você precisa ter outras narrativas de mundo, você precisa ter outras visões, você precisa ter outra substância, outro conteúdo de mundo, né, de visão de mundo, que vai te permitir criar uma mudança efetiva. Porque se você está só almejando ocupar esse espaço, mas se você vai ficar preso na mesma narrativa que foi colocada pra gente, você não vai conseguir criar uma mudança real, sabe? Mas aí ele vai para um extremo de tipo, nem esquerda nem direita, blá blá blá, e coisas assim que, enfim, não me contemplam. Mas eu acho interessante a gente pensar isso, sabe? A gente precisa disputar os espaços políticos, mas a gente precisa disputar isso com outras narrativas, né? Foi justamente nisso que eu pensei na hora que eu estava lendo aquilo que tu escreveu, que, bom, trazendo um pouco para nossa política externa, né? A gente, durante a política externa do Lula, com o Amorim, a gente tentou muito fazer isso. A gente tentou ocupar esses espaços, né? E mudar a forma como o sistema funciona, porque não reflete a ordem, né, internacional, justamente aquilo que o Amorim falou. E traçando com essa política externa que a gente tem agora, é totalmente o oposto. A gente está toda hora tentando absorver todos esses saberes, todos esses poderes assim, eurocêntricos e do norte global para uma realidade que não é a nossa. E a gente fica toda hora tentando se encaixar nessa realidade com uma política que não favorece aquilo que a gente tem como nosso, né, de América Latina, e só afunda cada vez mais a gente, né, sem botar num lugar de destaque e sem contestar essas verdades ditas como absolutas. Exato, cara. Eu acho que, a nossa política externa do governo Temer e do governo Bolsonaro, assim, né, a política tinha muitos méritos, né, enfim, praticamente todos os governos foi muito sólida, e aí vieram eles e conseguiram destruir de uma forma que é surreal, assim. Mas isso acho que é uma das coisas mais marcantes, né? Essa subserviência aos Estados Unidos, essa necessidade de mostrar essa subserviência e de, né, se subscrever a tudo que está sendo ditado por eles, é um excelente exemplo de como que a colonialidade do saber também opera, né? Do poder e do saber junto. Pegar essas narrativas de mundo para si, o que, enfim, para Bolsonaro e a galera dele, enfim, nosso chanceler bizarro, por chanceler, eu até entendo isso vindo deles, mas se a gente parar pra pensar, tem muita gente que pensa dessa forma também, né? Que vê Europa e Estados Unidos como essas referências, porque eles se colocaram como essas referências, e pensa, putz, a gente precisa seguir essa receitinha de bolo deles aqui pra gente chegar no mesmo lugar. Sendo que isso nunca vai acontecer, porque, de novo, esse modelo ele é feito pra ser assim, né? É impossível você ter o desenvolvimento que é prometido, né? Essa promessa vazia de desenvolvimento e a ideia de progresso trazem desde a colonização até hoje, eles não são alcançáveis, porque o que foi feito lá não é algo que a gente consegue reproduzir. Porque, em primeiro lugar, a posição de hegemonia que Europa e Estados Unidos, norte global, né, mas enfim, citando eles principalmente, que eles têm no cenário global, vem justamente porque lá, desde 1492, que para a galera decolonial é o marco da modernidade, do início da modernidade, eles conseguiram acumular capital primitivo pra caralho, que nunca vai se repetir, porque a gente não vai sair colonizando o país hoje em dia, isso não existe. Então, em primeiro lugar, essa é uma questão que não tem como reproduzir, nunca vai acontecer. Então, já começa por aí, não tem como a gente conseguir o mesmo nível de acumulação de riqueza que eles conseguiram para se alçar essa posição. Então, já começa por aí. E dois, não sei se vocês leram isso em economia, não sei se a gente teve os mesmos professores, mas esse professor sempre passava pra gente, pra todo mundo
o Chutando a Escada, do Rajun Chang? Uhum. Eu li trechos, né? Li xerox, li capítulos, não posso falar com muita propriedade sobre, mas do que eu li, eu lembro que me marcou muito, justamente pelo nome, né? Essa ideia de, tipo assim, você chegar com essa posição de hegemonia econômica com um protecionismo brutal, né? Para a sua própria indústria se desenvolver e ficar muito sólida, muito consolidada, e aí quando você já tá top, você começa a pregar a abertura econômica, baixa as tarifas, abaixo tudo, e é isso que foi pregado pra gente, né? Então, tipo assim, a gente tinha, enfim, economias ainda muito... Não gosto de usar essa expressão ainda muito, que de novo entra nessa lógica de progresso linear, né? Como se houvesse um atrasado e um desenvolvido. Mas, enfim, nossa economia era totalmente distante daquela economia que estava ali, né, já desenvolvida, e para a gente foi pregado essa coisa de liberalismo econômico, de, enfim, zero proteção, lá, e os nossos mercados foram massacrados, né, não tinha competição, não tem como você competir com uma indústria que se desenvolveu em cima de uma riqueza absurda e com um protecionismo absurdo, e depois chuta a escada para ninguém mais subir pela mesma escada, né, então eu vejo que muita gente acredita nessa falácia de que algum dia a gente pode chegar lá, se a gente tiver o governo certo, se a gente tomar as medidas certas, mas isso simplesmente não existe. Não tem como a gente alcançar. Porque as próprias premissas básicas para a gente se desenvolver já não são repetíveis. Historicamente, assim, não tem como. Isso e mais um monte de coisa, né? Essas são duas coisas assim, mais básicas, só para falar que realmente não é repetível, mas tem 1 milhão de outros motivos pelos quais isso nunca vai acontecer, né? Então... E por que isso acontece, né? Por que a gente segue nessa busca? Por causa da narrativa de mundo que está imposta pra gente. Que, né, é muito pouco questionada seriamente, a fundo, né? Uma crítica funda de, tipo, da ideia de desenvolvimento, da ideia de progresso, da ideia, enfim, da ciência moderna europeia como sendo a única legítima e válida forma de se pensar e se existir no mundo, né? Teorizar sobre a realidade. Então... a decolonialidade é muito sobre isso também, né? Da gente ver o que está fora ou o que está às margens do que foi colocado enquanto narrativa de mundo, enquanto forma de organização social, né? Não só no campo das ideias, mas no campo prático. Ver o que está fora desse cânone aí eurocêntrico que foi botado pra gente e ver o que funciona e o que não funciona, sabe? E uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar também é que a decolonialidade, ela não prega um universalismo, sabe? Então, assim, não vai ter uma solução para os nossos problemas universais para todo mundo. Isso não existe. Isso é, mais uma vez, um mito europeu. E um mito das ciências europeias, essa coisa da universalidade, né? A universalidade do determinado conhecimento, de uma forma de visão de mundo. Isso é justamente o fruto da colonização e do apagamento das outras formas de se existir, da pluralidade de saberes, da pluralidade de sociedades. Então, nunca, jamais que a decolonialidade vai criar uma teoria geral sobre tudo e dizer que, olha, essa é a nova receita de bolo para vocês seguirem, sabe? Existem muitas proposições massas, existem muitas, enfim, pluralidades de saberes, de formas de conhecimento, de organizações sociais que podem, enfim, ser testadas, que podem ser exploradas. O bem viver é uma delas, que também, novamente, é um conjunto de outras coisas muito plurais, né? De outras formas de se pensar a realidade, de se organizar, também muito plurais, mas existe uma infinidade de coisas, sabe? Mas eu acho que é muito importante a gente marcar que essa ideia da universalidade, ela é extremamente arraigada no pensamento colonial, sabe? No pensamento da ciência moderna ocidental. Se a gente for parar para pensar e voltar um pouquinho no próprio desenvolvimento das ciências sociais, o que acontece? Quando a gente tem o iluminismo e a gente tem a secularização do conhecimento, né? Então o conhecimento deixa de vir de Deus, dessa fonte divina, a gente substitui Deus pelo homem. Então o conhecimento para de ser enunciado por Deus e ele passa a ser enunciado pelo homem. Só que quem é esse homem? Esse homem, na verdade, ele é o homem branco, patriarcal, cristão, europeu. Ele é um ser humano extremamente específico. Só que ele ocupa o lugar de Deus, né? Porque antes o conhecimento vinha de Deus, né? Aquele conhecimento universal sobre a verdade de todas as coisas. E eles falam, não, opa, pera, na verdade o que a gente tem que se apoiar é a razão, não é nada de Deus. Acaba com a história de Deus. Só que aí eles se colocam, a eles próprios, né? O próprio homem europeu se coloca nesse lugar de Deus, que é o que vamos chamar de híbridos do ponto zero, né? Enfim, conceitos chiques, mas basicamente quer dizer que esse ponto zero é esse lugar de enunciação, né, de falar, de produzir conhecimento, que está apagado. Então, você é um ser humano extremamente específico, né? Você é um homem, você é
patriarcal, branco, cristão, militar, heterossexual, um bando de coisa. E você está ocupando um lugar ali de visão de Deus que quer produzir conhecimento sobre o mundo inteiro, quer falar sobre a verdade das coisas, você quer falar sobre o que é de fato a realidade. E esse é o perigo dessa universalização, sabe? Você pega um ser humano extremamente específico e acha que ele é capaz de produzir conhecimento sobre a realidade do mundo inteiro, né? Que são esses caras aí que a gente estuda na universidade, em qualquer universidade do mundo, né? São esses caras aí que acham que eles conseguem fazer isso. E isso acontece porque a gente tem essa separação do corpo e da mente, né? Que vem lá do Descartes, que é o famoso penso, logo existo, que é essa ideia de que, né, sua mente, ela existe num lugar metafísico, assim, num lugar, numa nuvenzinha, descolada do seu corpo, e que o seu corpo, a sua realidade material física, ela tá descolada do seu conhecimento. Então você pode teorizar, você pode falar, e a sua própria subjetividade, né, o fato de você ser este homem XYZ, não interfere no seu conhecimento, no que você produz. Porque a sua mente é uma coisa, seu corpo é outra, essas duas realidades estão separadas. Então você tem essa capacidade de produzir conhecimento desde o olho de Deus, né, como se você fosse esse Deus que pode falar sobre todas as coisas, sem se dar conta que você é um ser humano muito, muito específico. Né? Se a gente parar pra pensar em termos absolutos, novamente, a Europa é muito pequena, cara. A Europa é, tipo assim, nada em relação ao resto do mundo, sabe? E o conhecimento desse homem branco, patriarcal, cristão, europeu, foi o que se tornou o conhecimento hegemônico e o conhecimento universal, né? As teorias dele estão aí, correndo em tudo que é universidade, como se fossem teorias sobre a realidade humana, quando eram teorias sobre a minoria da população do planeta Terra, sabe? Então, enfim, o universalismo são sempre muito perigosos, né? Porque a gente sempre parte de uma realidade, a gente sempre parte de um corpo. Existe uma corpo política do conhecimento, né? A gente está sempre implicado naquilo que a gente produz. Não existe essa coisa de uma neutralidade absoluta ou de uma objetividade científica absoluta. Isso não existe. Não quer dizer que a gente não pode buscar objetividade, né, quando a gente está tentando, enfim, produzir conhecimento, mas é muito mais importante a gente reconhecer, né, quais são os possíveis lugares onde a nossa corpo político, onde a nossa subjetividade está influindo naquilo que a gente está produzindo, sabe? O que eu acho interessante é que, quando a gente pensa em críticas, os principais autores ouvidos quando se critica modelos de conhecimento são justamente autores europeus também, né? A gente pode pensar em questão de conhecimento, de soberania do pensar. A gente tem o Foucault, que aborda o tema, tem o Bourdieu, e a galera do sul global é praticamente negligenciada, né? Total. Cara, o Foucault é tipo assim, né, o queridinho de todo mundo que quer estudar questões de poder e saber, né, essas duas coisas. A primeira referência é sempre o Foucault, assim. E o Foucault, a galera decolonial bate nele pra caramba, reconhece os méritos, né, mas bate nele, enfim. Que o problema de muita dessa galera é justamente ter essa pretensão universal e não perceber como o colonialismo, né, estrutura a sociedade, que uma subalternidade ali da galera que tá no sul global, tipo, é um pensamento muito realmente fechado no seu mundo, sabe? Que quer se propor a ler o mundo inteiro, mas aí olha a partir das suas próprias lentes, sabe? Foucault é um dos muitos que faz isso. Então, assim, é muito engraçado, né? Que quando a gente vai justamente estudar crítica ao conhecimento, críticas à epistemologia, são os próprios autores que enfim, a própria galera ali europeia que é a mais lida, que é a mais conhecida. Isso foi, inclusive, um dos motivos pelos quais surgiu todo o movimento decolonial, porque antes tinha, enfim, o pós-colonialismo, que é muito mais conhecido, assim, que é incrível também. Eu me incluo na galera mais decolonial, tem essas críticas ao pós-colonialismo, mas o movimento intelectual do pós-colonialismo é muito mais conhecido, e junto deles tinham os estudos subalternos, tinham várias outras galeras que estavam justamente querendo pensar, né, a questão do conhecimento desde, enfim, o sul global. Então, estudos subalternos e pós-colonialismo, especialmente a galera da África e Ásia. E aí quiseram criar um grupo de estudos subalternos na América Latina para estudar essa questão desde a América Latina, né? Só que aí eles viram justamente que o pessoal dos estudos subalternos ou dos estudos culturais, os latino-americanistas, que é a galera que estudava a América Latina desde os Estados Unidos, e os pós-coloniais, todos eles, a imensa maioria, assim, só lia Foucault,
Deleuze, que eu nem sei falar o nome dele, Derrida, só lia essa mesma galera. Então eles estavam tipo assim, poxa, vocês querem pensar a subalternidade e produzir conhecimento dito subalterno, né? Pensar desde aqui, pegando os mesmos autores, fazer uma crítica eurocêntrica, eles chamam de uma crítica eurocêntrica ao eurocentrismo, sabe? Eles querem pegar essa mesma galera para falar que eles são eurocêntricos, sem olhar para quem tá do seu lado, sabe? Produzindo também conhecimento, produzindo saberes, ou enfim, para os próprios movimentos sociais, porque isso é muito importante, assim. Existe a teoria decolonial, mas existe o movimento decolonial, sabe? Não é só sobre teoria, nunca vai ser só sobre teoria, porque isso seria também colonial, sabe? A gente achar que só teoria é importante. Saberes são produzidos de outras formas, saberes são produzidos fora da academia também, saberes não são necessariamente só os saberes científicos, que são válidos, sabe? Existem saberes tradicionais, existem uma pluralidade de formas de você pensar a realidade que estão fora desse cânone. Então, assim, é muito, dentro da academia, as próprias teorias críticas das várias áreas do conhecimento, assim, teoria crítica dentro da sociologia, dentro da ciência política, ou dentro das próprias RI. Teoria crítica, 90% do tempo, também é muito eurocêntrica. Já faz um avanço, já dá né, anda mais uns passos ali, mas ainda fica presa naquela visão de mundo, né, de pensar dentro dos modelos e das instituições que foram colocados pra gente com, enfim, a colonialidade. Então, é por isso que, assim, eu sou realmente muito fã da teoria decolonial, do movimento decolonial, assim, inclusive para contar uma pequena historinha, assim, eu entrei em contato com isso lá em 2015, assim, quando eu estava no meio da minha graduação em RI, eu já estava naquela fase que muita gente passa, não sei se vocês passaram, mas eu estava, assim, desencantada, tava tipo, ai, meu Deus, não sei se eu gosto mais tanto disso, lá, tava meio de saco cheio, ai, realismo, idealismo, liberalismo, não aguento mais. E aí eu trombei, assim, por causa de um amigo meu, inclusive, o Thiago Cel, que me passou um texto, nem lembro exatamente qual foi o conteúdo, mas ele passou um texto lá do Grosfoguel, e eu li, eu fiquei assim, e foi, sabe, tipo, assim, aquele negócio de explodir a cabeça, eu fiquei, meu Deus, chocada. Justamente porque eu não tinha nunca parado para pensar nisso, sabe? Nunca tinha parado para refletir em como a maioria do meu conhecimento até aquele ponto vinha do mesmo lugar, das mesmas teorias, das mesmas pessoas, desde uma mesma cosmologia, né? Desde uma mesma visão de mundo. E aí, quando eu comecei a descobrir que existiam coisas para fora disso, que eu nunca tinha entrado em contato na minha vida, explodiu totalmente a minha cabeça, sabe? E parando para perceber como que, justamente, essa falta de outras narrativas de mundo colaborava muito para a dominação das hegemonias no mundo material que a gente tem hoje, sabe? Então eu falei, caraca, não é só sobre a questão, né, material, econômica, enfim, é muito sobre isso, tá? Não quero dizer que não é. Também tem uma galera que entra numa de achar que só as narrativas, só os discursos dão conta de resolver tudo, não dão. Mas quando eu me dei conta que, tipo, putz, sim, existe essa dominação na prática, existe essa dominação econômica concreta, mas existe uma dominação mental, existe uma dominação intelectual, existe uma dominação epistemológica. E aí quando eu falei, putz, existem outras formas de se pensar a realidade que não estão nem só necessariamente aqui nos artigos, né, nos livros científicos, estão, sei lá, fervilhando em 1 milhão de lugares diferentes, isso explodiu completamente minha cabeça, mudou totalmente, assim, a forma que eu vejo a minha vida, a realidade, assim, não foi um aprendizado no campo só intelectual, sabe, do estudo e tal. Foi algo que realmente mudou minha visão de mundo para sempre. E aí eu comecei a explorar mais. Facilita, né? Ajuda a se encontrar dentro do campo das RIs e na profissão também. Nossa, cara, foi o que me salvou, assim. Eu continuei, depois disso eu tive um gás para estudar, que eu nunca tinha tido. Comecei a ficar muito mais animada, porque mesmo as coisas que eu estudava nas matérias, que também ainda estavam muito nos autores, né, estadunidenses pra caralho, os autores europeus pra caralho, eu começava a olhar para aquilo de uma outra forma, sabe? Eu começava a observar essa colonialidade operando ali também, e isso me interessava, sabe? Eu ficava, putz, que legal essa teoria. Isso é muito massa, mas isso aqui eu acho que tá sendo universalizante, ou tá apagando outras coisas, ou tá colocando a gente nesse lugar de subdesenvolvido, ou de não tem direitos humanos, ou não tem economia XYZ, sempre nesse lugar de atraso. Comecei a olhar pra tudo, assim, de uma outra forma, sabe? E, enfim, não fiz mestrado, tô terminando esse curso da Claxo, mas eu continuei pesquisando, assim, independentemente por gosto, por tesão mesmo, sabe? Todos esses anos, assim, começou em 2015, então são uns 6 anos de eu estudando por conta própria, só por prazer, sabe? De ver, enfim, outras possibilidades, sabe? Tipo, eu sinto também que às vezes a gente fica batendo muito cabeça com o que tá colocado aí de horizonte emancipatório, né? De horizonte de luta.
E isso me ajudou a ter um gás também, motivação na própria luta pela liberação, sabe, social, tipo... E além do que está colocado nas esquerdas aí desde sempre, e, enfim, com muito respeito e muita admiração, por exemplo, pelas teorias marxistas e tal, que são as mais, enfim, tem mais projeção, né, na política. Mas ver que também tem coisas para além disso. Que isso é uma dimensão, é um horizonte válido de luta, né? Mas existem muitas outras formas de se lutar e muitas outras coisas pelas quais se pode lutar. Outras coisas que se pode almejar que não estão necessariamente contempladas pela esquerda tradicional, sabe? Eu sinto que isso me deu um gás, assim, em todas as áreas da minha vida e me abriu os olhos para muitas outras possibilidades de pensar outros mundos, pensar outras realidades. Como diziam os zapatistas, né? Um mundo onde muitos mundos sejam possíveis. Andar perguntando, né? Exatamente. Eu amo André perguntando, né? André perguntando. É incrível, tipo, sim, cara. A gente vai caminhando, fazendo caminho, aprendendo junto, né? Ninguém tá ali só enunciando coisas e falando, é assim que funciona. Não, a gente caminha e a gente pergunta e a gente aprende juntos, sabe? Eu amo, gente. O zapatismo acho incrível. E essa dimensão, né? Imagino que a sua mudança de pensamento alterou totalmente a forma que você pensava a política brasileira, né? E acho que falta muito à sociedade brasileira essa perspectiva que nós somos o Brasil e nós não somos Europa, nós não somos Estados Unidos, né? Então a própria interpretação do restante do mundo a partir do olhar brasileiro é uma simples replicação do que pensa o norte global, né? Quando não necessariamente é assim, né? E acho que o Brasil sofre mais do que outros países pela sua constituição, né? A forma que foi construída, né? O apagar do saber indígena, a diluição do saber africano, ter recebido tantos europeus aqui depois, né? Acho que a gente não conseguiu construir uma identidade, né, de pensamento mais do que outros países que foram sufocados. Eu acho que, assim, o pensamento hegemônico, mainstream, né, se a gente puder usar essa palavra, brasileiro, realmente, assim, ele tá totalmente contaminado por esse eurocentrismo, né? Ele almeja esse lugar de Estados Unidos, ele almeja essa posição, até essas subjetividades, né? A gente despreza as subjetividades indígenas ou as subjetividades africanas ou, enfim, diversas outras possíveis subjetividades. Até a ideia de sermos latinos é algo que o brasileiro normalmente rejeita, né? Não quer estar do lado da América Latina, não quer ser latino. Então, assim, esse viralatismo, ele é extremamente arraigado no Brasil, de fato. E, enfim, acho que de uma forma geral, em todas as sociedades, mas acho que no caso brasileiro é bem triste, porque a gente tem uma riqueza e um potencial tão grande, né? Se a gente for parar para dar ouvidos e dar credibilidade, né? Saber que essas outras formas de se existir, de se pensar e de se ver a realidade são tão válidas quanto, enfim, outras. A gente desperdiça, né, essa experiência de mundo, a gente desperdiça essas alternativas, a gente desperdiça outras possibilidades de existência que estavam aí, que foram destruídas, e se foram destruídas, estão resistindo. Mas a gente não quer nem saber, né, no geral, brasileiro. Quanto mais os governos, assim, sabe? Você falou da política brasileira, sim, mudou bastante a forma de ver a política brasileira. Ainda reconheço muitos dos méritos que, sei lá, o progressismo na América Latina como um todo teve, mas parar para pensar de uma forma um pouco mais crítica sobre o progressismo latino-americano e toda essa onda que a gente teve no início dos anos 2000 e tal, a decolonialidade me ajudou muito nesse sentido também, especificamente todo o rolê do bem viver, né? Rolê do bem viver, mas enfim, toda a proposta do bem viver também me fez para pensar muito mais sobre como a gente até os governos, né, de esquerda, ditos de esquerda na América Latina, que foi o mais longe que a gente conseguiu chegar, digamos, em termos de instituição, né, na política institucional, de se emancipar dessa visão de mundo e de correr atrás dessa visão de mundo, como a Carol estava falando sobre a política externa do Brasil antes, né, do Lula, tinha essa pegada latino-americana muito forte, tinha essa coisa de tipo, cara, a gente não vai só aceitar o que vocês estão colocando pra gente, a gente vai se organizar aqui, a gente vai colar junto com os outros países da América Latina, tipo, existia um mérito muito grande nisso, mas ao mesmo tempo, eu olhando hoje em dia com as outras coisas que eu aprendi, eu vejo que também tinha muitas falhas, porque
um dos grandes pilares que sustentava essa política era o desenvolvimentismo, sabe? Que é algo que, enfim, a gente precisa olhar com muito cuidado e muita atenção. E aí a conversa que vocês tiveram com a Gabi, com certeza, foi muito mais aprofundada do que eu teria tempo e conhecimento para fazer aqui. Mas essa ideia, né, da gente se desenvolver continua sendo você subscrever a lógica colonial, a lógica eurocêntrica, de que esse é o único modelo que é possível, esse é o único modelo que a gente deve almejar, existe um progresso linear e se a gente quiser, né, chegar num lugar de mais civilizado, mais desenvolvido, a gente precisa seguir essa receitinha de bolo para, né, seguir essa linha. E os governos progressistas latino-americanos, a política brasileira, sempre teve, as ditas de esquerda, né, sempre tiveram muito, enfim, muito atrelado a essa ideia, né, de se desenvolver economicamente através do extrativismo, destruindo, atropelando tudo no caminho, passando por cima de todas as barreiras ecológicas possíveis. Isso se aprofundou muito mais hoje em dia, obviamente, mas isso já era um problema, né, dos nossos governos de esquerda, dos nossos governos dos progressistas. Isso na América Latina como um todo, né, a América Latina que tem como um dos seus grandes legados coloniais, da sua colonialidade, o extrativismo, né, como o pilar, assim, basilar da fundação dessas sociedades e da contínua, enfim, exploração dessas sociedades até hoje, né, a gente sobrevive em cima de um extrativismo que, paradoxalmente, mata a gente, né, mata a gente, seres humanos, natureza, as duas coisas juntas, integradas, né, são, na verdade, uma só. Mas essa separação que a gente acha que a gente, né, seres humanos estão separados da natureza faz com que a gente ache que a natureza é um objeto que a gente pode se apropriar, explorar e que tá tudo bem. E não tá, né? Isso é a gente cavar a nossa própria cova. Então, assim, olhando desde uma perspectiva decolonial e especificamente desde uma perspectiva do bem viver, perceber como a política brasileira e a política, enfim, da América Latina, nesses governos ditos progressistas, incorreu no mesmo erro das outras, sabe? De buscar esse desenvolvimento através de destruição completa e expropriação, espoliação, enfim. Hoje em dia isso é muito mais claro para mim como é surreal, sabe? E a gente vê como muito natural, né? A gente vê como tipo, putz, tem minério pra caraca aqui? Vamos explorar. E, né, que se dane o resto, sabe? Como se fosse algo dado e necessário, quando não é verdade, né? Isso é mais uma vez fruto dessa narrativa de mundo. Se a gente parasse para perceber como isso não é necessário, como existem outras formas, a gente, enfim, ter sociedades muito mais saudáveis, muito mais sustentáveis, e sustentáveis não no termo que a gente está acostumado a ouvir de sustentabilidade, mas sustentável na raiz da palavra, né, de a gente conseguir se manter, de outras formas. Existem muitas outras formas que seriam muito melhores do que a gente tem hoje, mas essa narrativa de mundo que diz que a gente precisa seguir essa receita de bolo faz com que a nossa política e toda a nossa estrutura econômica, toda a nossa estrutura social esteja voltada para alcançar esses objetivos. Que não deveriam ser os nossos objetivos, sabe? Então, é isso aí, né? A gente está rejeitando o que a gente tinha aqui de riqueza, riqueza de saberes, riqueza de povos, enfim, distintos, e se apropriando de uma visão de mundo que nunca foi nossa e que só nos machuca, né? Então, enfim, traz pouquíssimos benefícios. E os benefícios que existem são para uma elite muito pequena, sempre vão ser, nunca vão ser distribuídos para a população como um todo. Então, obviamente, é uma conta que não fecha, né? Não existe motivo para a gente continuar seguindo esse modelo civilizatório que está posto aí para a gente, que é totalmente suicida. O único motivo pelo qual a gente segue é porque a gente não está, enfim, vou reformular, porque isso foi bem categórico. Mas um dos motivos pelos quais a gente não supera isso é porque a gente acha que não tem que superar, porque essa narrativa está correta. E a gente tem que correr atrás disso. Então, um dos primeiros passos que a gente tem que tomar é entender que não, cara, não. Isso vem de um lugar específico, de um contexto específico, que na sua arrogância, se colocou como universal. Pela força, pela colonização. Mas isso não é a realidade. Existem outras formas de se existir, a gente não tem que almejar esse lugar, porque esse lugar não é alcançável, não é benéfico pra gente, só tá colocado aí pela força, pela violência. O que é o bem viver que você citou umas 2 ou 3 vezes? Então, o bem viver, ele é um conjunto de diversas cosmologias, diversas formas de ver o mundo, que vem especificamente dos povos andinos, amazônicos aqui da América do Sul, não sei se um pouquinho mais para cima, enfim, América Latina também. Mas ele vem de uma pluralidade de visões de mundo que tem em comum a ideia de que seres humanos e natureza são integrados, são uma coisa só, e de que rejeita completamente a noção de desenvolvimento. Então, que não está buscando um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento humano, um desenvolvimento XYZ. Ele rejeita essa ideia.
ele rompe com essa ideia de progresso, ele rompe com essa ideia de uma história linear, né, que você tem lá, sei lá, a galera atrasada, que, enfim, os indígenas, né, são vistos como esses primitivos, aí você tem a galera subdesenvolvida, aí você tem a galera desenvolvida, enfim, você vai subindo nessa escadinha do desenvolvimento do progresso. Então ele rejeita completamente essa noção de que a gente tem que alcançar esse desenvolvimento e propõe, enfim, uma pluralidade de organizações, de formas de organização social, uma pluralidade de saberes que tem muitas diferenças entre si, porque vem de muitos diferentes povos, mas que o denominador comum é essa noção de que a gente só pode existir de forma saudável nessa Terra, se a gente quiser que essa Terra continue aí, né? Se a gente tiver uma noção completamente integrada de que nós fazemos parte da natureza e que a natureza não é um objeto do qual a gente se apropria, né? Que tem essa ideia do antropocentrismo, em que o homem está no centro de tudo e esse homem, ser humano, ele novamente arroga para si essa posição de que ele pode dominar tudo, inclusive a natureza. Ele não percebe que ele é a própria natureza, né? E que quando ele se apropria da natureza, explora a natureza e destrói, ele está fazendo isso com ele mesmo, que é, enfim, o que a gente está fazendo hoje em dia, né? O colapso climático está aí, o caos ambiental que a gente está criando está praticamente irreversível, que a gente está nesse capitaloceno, nesse antropocentrismo, e o bem viver vem na contramão de tudo isso, sabe? Resgatando os saberes tradicionais, resgatando outras formas de se existir no mundo, que não tem nada a ver com essa noção de desenvolvimento que a gente está correndo atrás, sabe? Esse pote de ouro no fim do arco-íris que a gente nunca vai alcançar. Então, assim, o bem viver é difícil de definir como uma filosofia específica, porque ele vem de, novamente, muitas fontes, né? Uma galera, mas o que ele tem em comum é essa necessidade de romper com a noção de desenvolvimento e resgatar a noção de que a natureza e seres humanos são uma coisa só. Que a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona, como a gente vê a natureza. Faz sentido? Total. Eu tive até um insight de um artigo aqui, o bem viver versus bem-estar. Cara, é muito legal, é muito massa, assim. E bem viver não é sobre você viver melhor, né? Que o viver melhor, ele implica que alguém tá vivendo pior, que é o que a gente vive hoje. Né? O bem viver, ele é coletivo, ele não é individual, não é você viver melhor que o fulaninho, né? Que o capitalismo é totalmente sobre isso aí. O bem viver, isso é muito importante, né? Eu acho que outra coisa que é um denominador comum, assim, entre as diferentes visões do mundo que ele agrega, todas elas têm esse senso de comunidade, de coletividade, de construção coletiva, sabe? Da sua sociedade, construção coletiva da liberação. Nada ali está pautado num avanço individual de cada pessoa, né? Que você vai viver melhor do que o fulano. Não, todo mundo aqui vai viver bem e vai construir essa realidade juntos, sabe? E aí, tem um livro, inclusive, se vocês tiverem interesse de saber mais sobre o bem viver, que é maravilhoso, que chama O Bem Viver. Tem um subtítulo que eu não me lembro agora, mas é do Alberto Acosta, que, enfim, agora eu não lembro se ele é do Equador ou da Bolívia, mas eu tenho quase certeza que ele é do Equador. E ele fez parte do processo da Constituinte do Equador, que nessa Constituinte incluíram os direitos da natureza. E ele foi um dos caras que mais, enfim, teve lá na luta pela inclusão de várias dessas questões à luz do bem viver na própria Constituição do Equador, que infelizmente não foi suficiente para fazer, né, com que isso fosse aplicado na prática. A gente tem, infelizmente, muitos exemplos disso, mas em termos constitucionais foi super revolucionário, né, porque a gente nem pensa que a natureza pode ser um sujeito de direitos. Mas ele vem com o bem viver e fala, cara, a natureza necessariamente tem que estar inclusa, sabe, se a gente quiser pensar uma sociedade do bem viver. O neoconstitucionalismo latino-americano tem várias aparições dele nas constituições da Colômbia, salvo me engano, da Venezuela, o direito de um rio pleitear de sobrevivência, é bem interessante. Isso é muito incrível, né, cara? Isso, a primeira vez que eu também vi qualquer coisa sobre isso, também explodiu minha cabeça. Eu falei, caraca, de fato, né? A natureza pode ser um sujeito de direito também. Eu só tô... Oi? O Ailton Krenak também critica muito o antropoceno, acabei de estudar ele no período da história, eu estou fazendo história agora com o Tchacurim, e o objeto de pesquisa dele é exatamente isso. É a crítica ao antropoceno, ao antropoceno. Cara, o Krenak, pra mim, assim, é um dos que eu mais amo ler, assistir, ouvir, assim, toda vez que eu ouço ele, eu saio emocionada e feliz, ao mesmo tempo desesperada pela situação das coisas, mas com um gás, sabe? E eu acho que, por exemplo, o Krenak, ele é uma liderança indígena, muito grande. Ele não é
um filósofo da academia que tem título de doutor XYZ e ele produz conhecimento válido pra caralho, necessário, sabe? Mas pelos parâmetros enfim, ciência ocidental moderna, ele não seria alguém que poderia produzir conhecimento legítimo, mas ele produz pra caralho, sabe? Então, assim, enfim, eu amo demais o Krenak. Eu acho que para falar de questões, não gosto também de chamar de questões ecológicas, que parece que é uma área específica da realidade. Não, né? Isso a questão ecológica, a questão ambiental, tá circunscrita a tudo, todo o tempo. Então, ela não é um campo separado que a gente tem que pensar enquanto uma área específica, ela faz parte de tudo. Mas o Krenak é um dos que eu mais gosto de ouvir falar, assim, acho ele muito, muito claro, muito direto ao ponto, e ele dá uma chacoalhada necessária, assim, eu amo demais. É um cara muito massa pra gente ler. Mas enfim, pessoal, acho que do meu lado é isso, não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram conversar. Falei pra caramba aqui, se deixar eu fico, pra sempre. Esse que é legal. Mas, enfim, muito feliz de vocês me darem um espaço aqui pra falar, pra ficar tagarelando sobre essas coisas que eu sou muito apaixonada e muito feliz de estudar e de compartilhar, né? Eu sempre falo que eu tô, ironicamente, mas pregando a palavra da decolonialidade, porque mudou minha vida, assim, me deixou muito mais conectada com coisas que fazem sentido pra mim, que eu acho que fariam sentido pra outras pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter espaços pra poder falar disso. Então, pra fechar, manda um pensamento positivo. A Desejo. gente também tá feliz, porque a gente foi muito interessante. Muito interessante. Muito, muito. Muito feliz. Fiquei feliz que vocês leram também meu TCC, que, como eu falei, hoje em dia eu já fico, ai meu Deus, várias coisas que eu queria mudar, mas muitas coisas legais também. Eu fico feliz de saber que vocês gostaram. Bom, acho que pra fechar, então, meu pensamento positivo vai começar de uma forma bem negativa, mas vai terminar bem. O importante é como termina. Oi? O importante é como termina. Show. Então, a gente está vivendo uma junção de muitas crises urgentes em vários âmbitos, assim, tá muito complicado para a maioria da população do mundo. Porém, novamente, a gente é a maioria da população do mundo, então a gente precisa começar a pensar a nossa realidade coletivamente, a gente precisa começar a olhar para outras formas de se existir nesse planeta Terra que sejam condizentes com a natureza. A gente precisa começar a olhar para quem já está aí resistindo e existindo há muito mais tempo do que essa sociedade, esse modelo civilizatório que está aí destruindo a gente, e que a gente tem potência total para transformar essa realidade, sabe? A partir do momento que a gente começa a entender esses problemas e começa a olhar para as alternativas que estão postas, a gente começa a ter muito mais gás para a gente poder fazer essa mudança. Então, assim, eu convidar todo mundo que estiver ouvindo essa conversa a dar uma pesquisada, dar uma procurada mais nesse movimento, né? Não só nessa teoria, mas no movimento decolonial, conhecer gente que está aí há muito tempo falando sobre, que está com a mão na massa pra caramba, sabe? Não só na academia, mas nos movimentos sociais, nas ruas, nas favelas, no campo, enfim, na floresta. Toda a galera que está aí resistindo e produzindo outras formas de conhecimento, outras formas de existir no mundo, pegar todo mundo pela mão e construir outros mundos possíveis. Então, acho que é isso, galera. Uma revolução cultural. Uma revolução cultural, excelente. Política, de tudo que tá aí. Queria agradecer a Yasmin por comparecer aqui e agradecer essa noite de sábado, né, que para quem não sabe foi gravado numa noite de sábado, sinal que nós cumprimos o isolamento social. É isso. E agradecer, foi maravilhoso tê-la aqui com a gente. Valeu, galera, foi o meu prazer. Obrigado, Yasmin. Decolonialismo é muito interessante, muito atual, e a galera tem que ouvir mais sobre isso e mudar as epistemologias do saber eurocêntricas. É isso, estamos sempre aí, gente. Obrigadão, Yasmin. Vamos pesquisar mais sobre isso e tentar mudar um pouquinho aí nossa forma de pensar e de enxergar essas relações aí nacionais e internacionais. É isso, valeu demais, galera, muito feliz. E a gente continua conversando por aí. E para você que está nos ouvindo, né, que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar e acionar as notificações, né, o sininho do YouTube. E também estamos no Instagram, no Facebook e no Spotify. Então procura lá que você acha a gente.
Então, valeu, galera. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, só sucesso.